Bom, esse vídeo nós vamos falar sobre o treinamento do sistema glicolítico, aquele que é ativado em exercício de altíssima intensidade e curta duração, mas também ele pode ser toda hora ativado em exercício de longa duração em esportes coletivos. Então, esse sistema, ele ajuda já nos momentos iniciais do exercício, do esporte, do jogo, da competição, a fornecer energia de maneira rápida, dando suporte quase que imediato ao sistema TPCP. Então, para relembrar aqui, tem um estudo de revisão de literatura bem conceituado aqui, ele discrimina as características dos três principais sistemas energéticos e a gente vai focar bem agora aqui no sistema anaeróbio glicolítico. Então, a fonte de energia dele é o glicogênio estocado e a glicose sanguínea. Para produzir energia, para produzir ATP, então, durante o exercício, eu preciso quebrar glicogênio que está dentro do músculo e captar a glicose sanguínea para dentro do músculo. Essa glicose vai ser retida dentro do músculo, junto com o glicogênio muscular que já está lá, que a partir de uma série de reações enzimáticas no exercício de alta intensidade, eu já vou recrutar uma grande quebra de glicogênio muscular e aí eu vou acelerar essas reações da glicólise porque eu preciso de energia rápida. As enzimas utilizadas aqui, é a hexoquinase, a fosfofrutoquinase, a lactato desidrogenase, a piruvato desidrogenase e outras enzimas importantes ali nas reações da glicólise, que são 10 reações, diferente da quebra da fosfocreatina, que é só uma reação. Então, essa aqui demora um pouco mais. No entanto, ela ainda é bem rápida. Tipo de fibra recrutada aqui, recruta tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Então, assim como o sistema TPCP, em exercício de predominância glicolítica, eu já estou recrutando todos os tipos de fibra porque eu preciso de muita potência, muita força, muita velocidade num curto espaço de tempo. A potência requerida é moderada a alta, então mesmo em esforços não máximo, falando em consumo máximo de oxigênio ou esforços ao out, aqueles que eu exerço uma potência máxima, uma velocidade máxima, eu tenho grande participação glicolítica. Os produtos metabólicos, o principal aqui é o ácido lático ou o íon lactato ao final da reação. Então ele é um indicador de que a glicólise está sendo bastante necessária para aquele tipo de exercício. A ciência já tem estudado bastante, tem vídeos aí meus no canal, explicando que o lactato não é um vilão. Ele é até importante para o metabolismo energético durante o exercício e tem outras várias funções. Então, o ácido lático e o lactato, ele passam a ser um indicador que, esse tipo de exercício, nessa situação, precisa muita glicólise anaeróbica. A taxa máxima aqui de produção de ATP é 1,6 milimol por minuto. Reparem que é mais baixa do que o ATPCP, ainda é alta comparado com o sistema aeróbio, só que ela é um pouco menos potente que o ATPCP. Então a gente já começa a falar aqui de potência e capacidade. Quando eu falo de potência lática, é o quanto a glicólise ou potência anaeróbia lática é o quanto a glicólise consegue me fornecer de energia por minuto. E aqui está 1,6 milimol por minuto. O tempo para atingir a máxima produção é 5 a 10 segundos, então quando eu falo em treinar a potência anaeróbia lática, esforços máximos de 5 a 10 segundos. Quando eu falo em potência anaeróbia alática ou potência fosfágena, daí esforços de 1 a 5 segundos. Então, aqui a gente tem a manutenção, aqui a gente tem o tempo de manutenção da máxima produção de ATP por esse sistema. Então, ele demora de 5 a 10 segundos para ser atingido, essa máxima produção de 1,6 milimol por minuto, e ele dura de 5 a 10 segundos trabalhando nessa máxima produção de energia. Então, é por isso que a gente trabalha a potência lática entre 5 a 10 segundos ali,
podendo se prolongar assim um pouco mais, até os 20 segundos ali, eu tenho como trabalhar a potência lática. Então, para trabalhar a potência lática, eu tenho que ter esforços ali que durem até 20, 30 segundos. E aqui eu estou falando em tempo de exaustão do sistema. Quanto aquele sistema consegue ser predominante se eu tiver um esforço máximo para aquela situação. Então, entre 45 e 90 segundos. Num esforço bem alto, entre 45 e 90 segundos, tem alguns estudos aí mais recentes colocando que o ponto de quebra é em torno de 75 segundos, onde passa a não ser mais predominantemente anaeróbio, passa a ser aeróbio. Então, é 1 minuto e 15, mais ou menos, num esforço máximo. E aqui eu posso trabalhar, então, capacidade anaeróbia lática, tá? Em esforços aí, vou ter que estudar o meu esporte, vou ter que ver a necessidade, os objetivos daquele indivíduo, para ver se ele precisa bastante aí de potência ou de capacidade lática, ou dos dois. O que limita aqui, então, o sistema, né? O sistema ele é limitado pelo acúmulo de lactato, só que ele não é o lactato em si que causa essa exaustão do sistema. Entre outros estímulos, ele freia as reações iniciais da glicólise, junto com os prótons H+, que são produzidos a partir da quebra do ácido lático em lactato e íons H+, e aí esse íon H+, deixa o músculo muito ácido, o ambiente muito ácido, e freia as reações da glicólise como um mecanismo de proteção. E por isso que a glicólise não é tão mais potente que o ATP-CP e também não consegue ser mantida por um longo período de tempo como o sistema aeróbico. Tempo total, tempo estimado aqui para recuperação, 1 hora, 2 horas, então, do ácido lático ser removido aí do músculo. 15 a 20 minutos para, mais ou menos, para recuperação de 50% do sistema, remover aí boa parte do lactato muscular. Esse tempo aqui é variável, depende do esforço, depende da massa muscular recrutada durante o exercício, depende do índice de aptidão física, então vai depender de muita coisa. Então, se a gente pegasse aqui um esforço máximo de 10 segundos, a contribuição do sistema glicolítico é de 35% do total de energia produzida para manter 10 segundos no máximo. Se pegar um esforço de 30 segundos, já aumenta aqui para 65. Então, reparem que aumentando a duração do esforço máximo vai aumentando a dependência do sistema glicolítico. Um esforço de 2 minutos ainda tem 46% de dependência glicolítica. E o esforço de 10 minutos aí já cai bastante, já entra bastante na dependência do aeróbio aqui. E ainda tem 9% de dependência glicolítica. Então, reparem que nenhum esforço é 100% um sistema só. Mesmo um esforço de 10 minutos tem 9% anaeróbio e 90% aeróbio. Exemplo de esportes e atividades onde pode haver uma grande dependência glicolítica: 200 e 400 metros rasos no atletismo, ali os 200 metros pouco mais de 9, 20, 21 segundos, dependendo, falando em alto nível. 400 metros rasos no atletismo em torno de 43 segundos, então bastante dependência do sistema glicolítico. 50 e 100 metros na natação, também bastante dependência da capacidade anaeróbia lática, sistema glicolítico. E aqui, sprints repetidos em esporte coletivo, como o futebol, handebol e o basquetebol. Se a gente medir o lactato nesse tipo de esporte, se ele está em competição ou em treinamento, tem bastante estudo na literatura relatando isso. O lactato ele fica bem alto no futebol, handebol, basquete, futsal, mesmo o esporte sendo de predominância aeróbica, é que tudo se interliga. Então, como é muito intenso, muito sprint repetido, pouco tempo de recuperação, esse sistema está sempre sendo ativado. E aí o lactato fica bem alto. Por quê? Porque está indicando que o sistema glicolítico está sempre precisando ser ativado. E outro exemplo clássico aqui é 10 repetições máximas no treino resistido. Vou pegar um exemplo aí de um agachamento que envolve uma grande massa muscular. Se eu pegar 2 segundos para a fase excêntrica e 2 para a fase concêntrica, duraria 40 segundos essa série. Então, em 40 segundos, eu já tenho bastante ativação do sistema glicolítico e aí o lactato, nesse tipo de exercício, ele vai ser bem alto, como já relatado na literatura. E aí depende
da carga utilizada, depende do método utilizado. Só que aqui eu estou falando de modo exemplificativo, sem utilizar métodos e uma carga que eu consigo fazer 10 repetições e não consigo fazer a 11ª. Normalmente isso aqui vai acontecer. Então, vamos pegar alguns exemplos hipotéticos aqui de como que eu ativo bastante o sistema glicolítico numa sessão de treino. Por exemplo, para corrida, em vários esportes, ou para corredores que precisam. Eu posso fazer 8 vezes de 20 segundos, com 20 segundos de recuperação. Vai ter uma recuperação incompleta aqui. E esses 20 segundos tem que ser uma intensidade bem alta para ativar mesmo o sistema glicolítico durante essa série. Mesma coisa aqui, se eu fizer 15 vezes 10 segundos, esses 10 segundos tem que ser bem intenso. Dou um intervalo curto de 10 segundos de recuperação. Então, se eu pegar 15 vezes 10, 150 segundos com 150 segundos de recuperação, daí aproximadamente 2 minutos e meio, esforço, 2 minutos e meio de recuperação. E aqui eu fiz 4 vezes 2 minutos, uma intensidade bem alta, tá? Vou botar aqui que a intensidade tem que ser alta. E aí, como a intensidade é alta, teve uma duração um pouco maior, eu quero que seja 4 séries, eu boto 4 minutos de recuperação. Pode ser 4 vezes 2, com 2 de recuperação? Pode. Pode ser 4 vezes 3? Pode. Pode ser 4 vezes 1,5 minutos, 1 minuto e meio? Pode. E aí, isso aqui são exemplos. Vai brincar com esses números aqui na hora da prescrição. Num treino de força, se eu quiser ativar o sistema glicolítico, os modelos clássicos já ativam bastante, o 4 vezes 12 repetições máximas, 5 séries de 8 repetições máximas já ativa bastante também. Só ver qual é a duração da série aqui, se o esforço vai até o máximo, estou falando de repetições máximas aqui, vai ativar bastante o sistema glicolítico. Aqui eu tenho alguns exemplos da literatura, daí são estudos que foram realizados com atletas de endurance e atletas de sprint, realizaram o mesmo protocolo de exercício, 4 vezes 3 minutos, com 3 minutos de recuperação passiva. Esses 3 minutos foi a 100% do VO2 máximo, da VVO2 máximo. Então é aquela velocidade que é atingida quando eu atinjo o VO2 máximo num teste incremental, uma velocidade bastante utilizada para a prescrição de treino aeróbico, conhecida também como velocidade máxima aeróbica. Então é aquele teste de esteira, vai aumentando a intensidade a cada 1 minuto, 2 minutos, por exemplo, até chegar numa velocidade que vai causar uma exaustão voluntária e possivelmente vai atingir o consumo máximo de oxigênio. Aí eu consigo medir o consumo máximo de oxigênio em litros por minuto ou ml por quilo por minuto. Vejo qual é a velocidade que ele atingiu e a partir dessa velocidade eu prescrevo a intensidade de treinamento com base em percentuais. Nesse exemplo foi a 100% da VVO2 máximo. Ela está acima do limiar de lactato 2, obviamente, então qualquer intensidade acima do LL2 vai causar grande acúmulo de lactato durante as séries. Aqui eu mantive esses sujeitos fazendo essa série a 100% durante 3 minutos e tinham 3 minutos de recuperação parado, passivo, né? O que aconteceu aqui com os atletas de endurance? Nessa série que era 3 minutos a 100%, o lactato aumentou aqui para 8 milimol, depois para 10, depois para 11 mais ou menos e se manteve estável os atletas de endurance. Só que ele foi bem alto na série de 4.3, então ativou bastante o sistema glicolítico. Aqui a gente vê com os atletas de endurance ainda que eu fazer um tipo de treino diferente, 21 vezes 30 só, com 30 segundos de recuperação. Nessa mesma intensidade, o lactato não foi tão alto, ficou em 4 milimol mais ou menos aqui, se manteve estável, e teve até uma queda no final. Então, se eu boto pouco tempo de esforço, eu tenho que aumentar possivelmente a intensidade aqui para esses atletas. Então, quanto mais curto o esforço, mais intensidade eu tenho que ter se eu tiver que colocar uma recuperação curta, tá? Porque por mais que seja curta a recuperação, possivelmente, esses autores relataram que foi suficiente para ir recuperando fosfocreatina aqui, por esforço subsequente de 30 segundos, e daí não ativou tanto o sistema glicolítico. Aqui, para os atletas de sprint, teve um comportamento um pouco diferente. Nessas 4 séries de 3 minutos, aumentou bastante aqui o lactato. Por quê? Porque eles não são tão adaptados a correr por 3 minutos quanto os atletas de endurance. Eles são atletas de sprint, né? E aí eles sofreram um pouco aí com o sistema glicolítico deles, foi bastante ativado, também possivelmente porque o aeróbio deles não está tão desenvolvido quanto os de endurance. E aqui nos de
de 21 esforços de 30 segundos com 30 de pausa, na mesma intensidade, eles também não aumentaram tanto assim o lactato quando comparado às 4 séries de 3 minutos. Então, assim, essa estratégia aqui pode ser melhor para ativar o sistema glicolítico, se mostrou bem melhor. 4 séries de 3 minutos ao invés de 21 séries de 30 segundos. Se eu quiser ativar mais aqui, nesse hipótese aqui, nesse tipo de treino, eu tenho que aumentar bastante a intensidade. Aqui um exemplo com jogadores de futebol, estou indo mais para um exemplo mais específico daí. Eles compararam sessões de exercício com e sem mudança de direção para os mesmos jogadores e com intensidades diferentes. Então, o mesmo teste, identificaram a VVO2 máximo, velocidade máxima aeróbia. Aqui, nesse exemplo, fizeram a 110% dessa velocidade, então já acima dos 100%, para ativar bastante o sistema glicolítico. Aqui mediram o lactato. Barra branca é o exercício realizado em linha reta, sem mudança de direção, e a barra preta é o exercício com mudança de direção, que também a literatura já consolidou bastante. E se eu botar a mudança de direção para ficar mais específico para o futebol e outros esportes, eu aumento a exigência metabólica e aumento a concentração de lactato sanguíneo, a exigência glicolítica, portanto. Aqui com 110% na modalidade 10 segundos, 10 segundos, então 110% da velocidade máxima aeróbica, 10 segundos de esforço, 10 segundos de pausa durante 6 minutos e 50, para que aqui sempre foi maior a concentração de lactato com mudança de direção. No entanto, os dois foram altos, ativou bastante o sistema glicolítico, 8 milimol. Lembrando que o limiar de lactato 2 normalmente é em torno de 4 milimol. Só que, se eu quiser ativar mais, ser mais específico para o esporte, eu coloco uma mudança de direção que aumenta, vai para em torno de 11 milimol. Mesma coisa aconteceu com 115%, com 120%. Aí, reparem, eu aumento a intensidade, aumenta a exigência glicolítica e coloco mudança de direção, também aumenta a exigência glicolítica em relação à corrida em linha reta. Aqui eles fizeram 15 segundos, 15 esforços, 15 pausas, durante 9 minutos e 45, com 105, 110, 115% da velocidade máxima aeróbia. Também teve um comportamento similar, só que o lactato foi um pouquinho menor do que no exemplo anterior, porque aqui a intensidade foi um pouco menor, ó, tá? Foi 5% menos, porque a série ia durar mais tempo, 9 minutos e 45, e o esforço durava mais tempo, 15 segundos. Só que também a modalidade com mudança de direção foi mais alta, exigiu mais do sistema glicolítico do que sem mudança de direção. E um comportamento similar no esforço 30 segundos. 30 segundos de corrida, 30 de pausa parado. Aqui deu 30 segundos de corrida, 30 de pausa recuperando, né? E aqui deu 11 minutos e 30 no total do exercício, só que a intensidade foi um pouco mais baixa, 100%, 105 e 110, comparado com as outras. Como a intensidade foi mais baixa, mesmo eu mantendo mais tempo, olha o que aconteceu com o lactato. Ele também abaixou em relação às séries anteriores. Então, para lactato, para sistema glicolítico, o que importa bastante é a intensidade relativa. No entanto, aqui, mesmo a intensidade sendo mais baixa que os outros, a modalidade com mudança de direção aumentou aqui a exigência glicolítica em relação a quando eles fizeram esses mesmos esforços aqui sem mudança de direção. Então, o que importa bastante para ativar e prescrever exercício querendo melhorar o sistema glicolítico? Intensidade e a duração do esforço. Quanto mais intensidade eu coloco, eu posso diminuir a duração, e aí eu vou ter que trabalhar aí, tanto a pausa e a modalidade da pausa, se ela é ativa ou passiva. E também vou ter que ver bem, se eu puder identificar essa intensidade relativa aqui, nesses exemplos foi a partir da velocidade máxima aeróbia, ok, senão eu vou ter que ir modulando de acordo com a distância percorrida, posso colocar um tempo fixo para correr em determinada velocidade, posso colocar que é um esforço máximo, posso colocar uma percepção subjetiva de esforço, se eu tenho séries um pouco mais longas para o atleta atingir, para o meu aluno atingir, e com base nisso eu já tenho alguns subsídios para prescrever exercício visando a melhora do sistema glicolítico. Quem não se inscreveu ainda no canal, peço que se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e um abraço, até o próximo.